Bem, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, especialmente para conversarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 11 e hoje devemos estudar o item 13, que diz respeito à fé e à caridade. É uma mensagem pequena, foi ditada por um espírito protetor em Cracóvia em 1861. Em Cracóvia, portanto, uma cidade da Polônia, em 1861. Melhor ficar na mão. O que nós constatamos lendo o Evangelho segundo o Espiritismo é que a maior parte dos capítulos tem sempre uma primeira parte que é abordada por considerações de Allan Kardec e depois uma segunda parte, construções dos Espíritos. E a gente percebe claramente aí o controle universal da doutrina espírita. Vejam vocês que essa mensagem foi ditada na Polônia. E como essa mensagem, as diversas mensagens que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa segunda parte de cada capítulo das instruções dos Espíritos, são mensagens ditadas nos mais diferentes lugares. E Kardec consegue compor com esta quantidade de mensagens que ele recebe, ele consegue compor uma mensagem e inserir em cada capítulo a mensagem de acordo com o seu conteúdo. É o controle universal da doutrina espírita de que ele nos fala na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma constatação que nós espíritas podemos fazer, que dá para todos nós espíritas a certeza de que as mensagens que são transmitidas nos mais diversos lugares, pelos mais diversos médios, mas sempre com o mesmo conteúdo, elas vêm nos trazer, portanto, uma certeza de que os Espíritos estão nos transmitindo a verdade que deve estar ao nosso alcance. Tudo só foi possível porque Kardec, logo depois de lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, já em 1858 ele lançou a Revista Espírita, e a Revista Espírita se transformou num verdadeiro laboratório da doutrina espírita. E essas mensagens, grande parte delas aparecem inclusive na Revista Espírita. E depois, aquelas que são anteriores a 1864, época em que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, já com esse título, nós temos então essas mensagens compondo esse mosaico para todos nós. Esse controle universal, eu estou começando por ele porque nos dias de hoje é muito difícil a gente ter esse controle da doutrina espírita, pelo menos da forma como Kardec teve naquela época. Naquela época era muito difícil se ter com uma certa rapidez uma notícia do que acontecia na Polônia. Kardec, que estava na França, levava dias para que a mensagem chegasse, fosse transmitida de um lugar para o outro. Hoje não, hoje a gente sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo quase que instantaneamente. Como seria esse controle universal da doutrina espírita nos dias de hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que é hoje o controle universal da doutrina? Como é que a gente sabe se a mensagem que está sendo transmitida, ela merece a nossa credibilidade ou não? Afrânio, por que você está tocando nesse ponto? Porque hoje em dia nós vivemos um momento de proliferação de obras espíritas e que nós temos que ter cuidado. Como Kardec era cuidadoso, nós também temos que ser cuidadosos. Então, hoje em dia,
Nós não temos mais o controle dessas mensagens como tínhamos na época de Kardec. Hoje em dia nós só podemos ter esse controle através do médium, através da credibilidade do médium. E é aí que entra a figura do nosso Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico Xavier, a quem homenageamos nesta casa, inclusive lendo um pequeno trecho ligado a ele no início. Então vejam, se nós pegarmos a obra do Chico e olharmos, por exemplo, o Parnaso de Além Túmulo, que é a primeira obra, e vermos que as diversas poesias que estão ali colocadas no Parnaso de Além Túmulo, pelos mais diversos autores, revelam verdadeiramente a personalidade, o estilo do autor quando ele estava encarnado. Se nós lermos Casimiro Cunha em Parnaso de Além Túmulo, se nós lermos todos os espíritos que lá se comunicam e formos ver a obra que eles produziram quando estavam encarnados, nós vamos notar o mesmo estilo, o mesmo linguajar, a preferência pelos mesmos temas. Então Kardec tinha uma forma diferente de aferir a credibilidade das mensagens dos espíritos. Hoje nós teríamos, a meu ver, essa credibilidade através da mediunidade de Chico Xavier. Então estou falando isso porque considero um dever de quem tem um pouco mais de tempo na doutrina espírita, de alertar aqueles que talvez estejam chegando pela primeira vez, que talvez estejam empolgados com a proliferação de obras que estão surgindo na nossa doutrina, se dizendo espíritas, trazendo revelações do mundo espiritual, que muitas vezes não podem ser confirmadas, porque nós não temos mais, nos dias de hoje, um médium com a credibilidade de um Chico Xavier. Então, temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Temos que estudar muito e não nos deixarmos seduzir pelos argumentos, a meu ver também, até falsos, de que nós precisamos ter linguagens mais adaptadas aos dias de hoje. Ao que eu saiba, a língua que nós continuamos falando, o idioma que nós continuamos falando é o mesmo da época do século passado e dos dias de hoje. Então os jovens precisam se adaptar. As pessoas que não querem ter o trabalho mais de consultar o vernáculo, para consultar o dicionário, para compreender melhor o sentido das palavras que são utilizadas nas obras mais antigas, elas precisam se adaptar, precisam ter essa consciência. Não é porque a obra tem uma característica mais leve, fala uma linguagem mais leve no dia de hoje, que ela tem mais credibilidade que as obras antigas. Estou falando isso porque ontem eu estava discutindo numa sala de estudos, justamente discutindo, estava conversando numa sala de estudos, e me foi apresentado esse argumento. Não, mas Afrânio, mas essas obras de hoje, elas são mais fáceis de ler do que as obras de antigamente. Pois é, mas aí, essas obras de hoje, será que elas têm credibilidade? Todas elas? Para sabermos se tem, nós precisamos estudar. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e sistematicamente estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos nos cursos da casa as diversas obras de Kardec, para que nós possamos separar o joio do trigo. Então, meus irmãos, importante que a gente valorize o trabalho de Kardec, valorize o trabalho do Chico. Eu sempre proponho às pessoas que nós leiamos primeiro todas as obras codificadas por Kardec, o Pentateuco e mais aquelas que não fazem parte do Pentateuco, tipo o Espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o Espiritismo, que leemos os volumes da Revista Espírita, de 1857 a 1869, são aí 13 volumes. Nós lemos as 412 obras do Chico, e se sobrar tempo nessa encarnação, vamos ler o resto, né? Resumidamente, acho que é isso que a gente tem que fazer.
para que a gente realmente tenha a certeza de que não estamos perdendo tempo, não estamos acumulando conhecimentos que não vão nos ser úteis, que só vão nos trazer confusão. É claro que tem muita coisa boa, além dessas obras que eu falei. Temos Herculano Pires, Leon Denis, pessoas encarnadas, né? Companheiros que encarnados escreveram as obras. Temos obras como, por exemplo, Richard Simonetti, que eu vou mencionar na noite de hoje, Dival Buense, que eu também vou promover aqui um livrinho dele hoje. Mas para que a gente saiba que esses livros têm conteúdo, a gente precisa conhecer um pouco melhor a doutrina espírita, né? Eu sei que ninguém aqui que está nos ouvindo nessa noite está empolgado com essas novidades que nos são trazidas pelos médiuns de hoje. Fiquei muito preocupado porque recentemente eu ouvi um programa na Rádio Rio de Janeiro, eu ouço aos domingos, é um programa sobre palestras espíritas. Estava lá um expositor espírita, um médium. Ele falou o tempo todo do livro dele, divulgou o livro dele, mas ele não falou de doutrina espírita, ele falou do livro dele. Acho que não é esse o propósito que a gente tem que ter. A gente tem que ter o propósito de divulgar a doutrina espírita. E doutrina espírita é aquela codificada por Allan Kardec. Então, dito isso aí, meus irmãos, vamos nos concentrar aqui no estudo da noite de hoje. O título da lição é A Fé e a Caridade. A Fé e a Caridade. Esse capítulo 11, ele fala amar ao próximo como a si mesmo. Então nós temos aí uma conexão de fé, caridade e amor. Aliás, a bandeira da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. A caridade, como diz Kardec, é a condição única para a felicidade na vida futura, no mundo espiritual. Kardec quer dizer com isso, portanto, que, correspondendo aí ao lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, que o caminho para nós termos uma vida espiritual melhor é praticarmos a caridade. A salvação aí, portanto, deve ser vista como uma vida espiritual melhor. É isso que Kardec vem dizer para nós. É isso que os Espíritos transmitem para ele e é isso que ele transmite para nós. Mas o que é a caridade, segundo Jesus perguntou Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 886? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Respondem então os Espíritos com aquela sigla BIP, que todo mundo já está sabendo o que significa. Diz lá então: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão, né? É o sistema mnemônico aí para nós guardarmos bem o que significa a caridade. Então, para sermos caridosos, nós temos que ser benevolentes, nós temos que ser indulgentes e nós temos que ser, portanto, tolerantes para perdoarmos os nossos semelhantes. Comentando esse aspecto, comentando essa questão no livro A Constituição Divina, do Richard Simonetti, acredito que vocês já conhecem, é um livro que faz parte de um Pentateuco também, escrito pelo Richard Simonetti. Ele, em 5 livros, ele comenta as diversas partes do Livro dos Espíritos. Então, são 5 livros. São 5 livros. Quem tem medo dos espíritos, não vou me lembrar de todos agora. Um jeito de ser feliz, a Constituição Divina, e tem mais 2 que eu não me lembro agora. Cada um deles ele coloca um trecho, algumas perguntas do Livro dos Espíritos e comenta então. Para essa questão 886, ele faz os seguintes comentários que eu acho interessante a gente reproduzir aqui nessa noite. Diz ele que benevolência se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. Boa vontade e disposição de praticar o bem. Aí ele fala: exercício de benevolência, trabalho em favor do semelhante. Indulgência é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Exercício de indulgência é solidariedade
em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. E fala do perdão, que é o ato de desculpar as ofensas, e o exercício de perdão, esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Então, vejam que ele associa a cada uma desses comportamentos que a gente deve ter na caridade, benevolência, indulgência e perdão, ele associa um tipo de exercício. E esse exercício pode ser sintetizado nas 3 palavras: trabalho, que é o exercício de benevolência; solidariedade, que é o exercício da indulgência; e tolerância, que é o exercício do perdão. Trabalho, solidariedade e tolerância. Alguém se recorda dessas 3 palavrinhas que estão presentes nas revistas O Reformador? Essas palavras são palavras de Kardec. O que o Richard Simonetti veio dizer aqui para nós, então, foi associar a esse sentido de caridade para Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, o trabalho, solidariedade e tolerância, de que nos fala Kardec sistematicamente nas suas obras, e que inclusive é reproduzida essa frase lá no livro, na revista Reformador. Na revista Reformador, abaixo lá da figura de Kardec, tem trabalho, solidariedade e tolerância, mostrando para nós, portanto, que esse é o caminho da verdadeira felicidade. Aí nos diz o Simonetti: e o amor? Afinal de contas, o capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. E o amor? Onde entra o amor nessa conjuntura de caridade? E ele diz: amor é afeição profunda, é gostar muito, é, em sua acepção mais nobre, querer o bem de alguém na doação de si mesmo. Decantado pelos poetas e exaltado pelos sonhadores, o amor é abençoado sol que ilumina e aquece os escabrosos caminhos humanos. Só há um problema: é impossível sustentá-lo, torná-lo operoso e produtivo sem o combustível da caridade. Caridade é o combustível do amor. Encontramos na via pública uma mulher em penúria, rodeada de filhos maltrapilhos e famintos. Sensibilizamo-nos. Que quadro triste, meu Deus! Quanto sofrimento! Estendemos-lhes alguns trocados em seguida e seguimos em frente, evocando cheio de compaixão: Jesus a ampare, minha irmã. Naquele exato momento, brilhou em nós uma réstia de amor, infiltrando-se no impassível egocentrismo humano. Mas que amor vazio, efêmero, um amor quase inútil, que se limitou à esmola para aliviar a consciência, transferindo para o Cristo providência melhor, sem contar que ele esperava por nós para atendê-la, com a iniciativa de parar, conversar, conhecer melhor e entender seus problemas, ajudando-a. Sem caridade, o amor pode ser muito displicente. Comenta então o nosso querido Simonetti, Então, a caridade é muito mais do que uma simples esmola. É o que ele vem propor para nós. A caridade é nós realmente nos colocarmos no lugar do nosso semelhante que está passando pela necessidade e vemos o que podemos fazer para amparar aquele companheiro efetivamente. Hoje em dia, as pessoas estão muito insensíveis. Nós, de uma maneira geral, estamos insensíveis. Vivemos um clima quase de medo na nossa cidade. Nós estamos desconfiados de tudo. Será que nós vamos sair e de repente vamos ser abordados por um bando de garotos interessados em algum bem que nós estejamos portando? Nós vivemos sem confiança, nós vivemos sem fé. A caridade não se sustenta sem a fé. A caridade, que é o combustível do amor, ela se alicerça na fé também. Então nós precisamos, meus irmãos, confiar, precisamos ter fé e produzir os nossos efeitos, produzir os resultados dos conhecimentos que nós acumulamos ao longo da nossa caminhada. Afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Se nós nos atemorizarmos por fazer a caridade, nossa casa
faz trabalhos assistenciais, entregando muitas vezes quentinhas, atendendo pessoas humildes na casa espírita, levando consolo nos lares dessas pessoas, nas regiões mais pobres da cidade. Se nós nos atemorizarmos por fazer isso, como praticaremos a caridade? Precisamos ter fé. A verdadeira fé alicerça a caridade, que por sua vez é o combustível do amor. É nesse sentido então que Kardec coloca a relação entre essas palavras para nós. Por isso que essa lição está dentro do capítulo do amar ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. Porque se nós não tivermos a caridade, nós não estaremos amando. Então ele vem comentar a caridade justamente neste capítulo 11, que é o que trata do amor. Outro exemplo que dá aqui o nosso Simonetti: temos um grande amigo, gostamos muito dele. Um dia ele faz algo que nos desagrada, irritamos-nos profundamente, azedamos nosso relacionamento, distanciamos-nos, julgando fora uma gratificante amizade. Sem caridade, o companheiro mais querido pode converter-se num estranho, né? Então nós precisamos ter caridade. A caridade pode ser de diversas formas. Pode ser uma caridade como aquela que deveria ter sido feita para a pedinte, no primeiro exemplo. A caridade para com os nossos companheiros de jornada. A tolerância de que nos falou o Simonetti, associando o exercício de perdão à tolerância. Depois ele coloca um outro exemplo. O casal vive muito bem. Marido e mulher amam-se profundamente. Um dia ele comete um deslize, envolve-se em aventura extraconjugal. A esposa toma conhecimento e o abandona imediatamente. Não obstante ele implorar-lhe que fique dilacerado de remorsos, estagiam ambos em crônica infelicidade marcada por insuperável nostalgia. Sem caridade, o afeto mais ardente pode ser afogado num oceano de mágoas e ressentimentos, né? Então, nós precisamos ter o exercício do perdão numa circunstância dessas. Então, meus irmãos, o Simonetti comenta essa questão 886 do Livro dos Espíritos desta forma, como nós colocamos para vocês, né? Então, reconhecendo a importância do amor, Kardec faz o seguinte comentário sobre a resposta à questão 886. Ele diz assim, ó: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Lembram-se que lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós estudamos 10 leis, a 10ª lei é essa, a lei de amor, justiça e caridade? Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, Kardec aborda esse assunto da maneira como nós estamos vendo até aqui. O amor é, portanto, importante em nossas vidas. Precisamos saber que o amor, né, tem aquela história que se conta sempre, né? De que o amor, a gente não deve esperar que o amor venha do nosso semelhante, do ser amado em nossa direção. Nós temos que amar independentemente de termos a correspondência daquele a quem amamos. O amor não exige correspondência, que isso é difícil na fase que nos encontramos, né? Nós somos ainda seres muito imperfeitos. Então a gente, por exemplo, a gente quer sempre que o ser que está conosco, a nossa companheira, o nosso companheiro, nos ame. A gente está sempre esperando que haja uma iniciativa deles em nos amar. Uma parte das vezes é assim. Mas o que a doutrina espírita nos ensina é que nós é que temos que promover o amor. Nós é que temos que promover a felicidade do nosso semelhante. Estou falando isso aqui hoje, minha mulher está na plateia assistindo, ela vai me cobrar isso quando eu chegar em casa. Vai chegar para mim e vai dizer, ó, tá vendo? Olha o que você falou lá na tribuna, pô. Está preso pela palavra, né? Mas a verdade é essa mesmo. Nós temos que fazer a felicidade
A verdadeira felicidade que vem pelo amor é essa, de nós fazermos a felicidade do ser a que amamos. Bom, no livro do Dival Boense, que eu disse a vocês que queria promover na noite de hoje, não sei se vocês conhecem, História do Dia a Dia, de Dival Boense, as palavras de Jesus de forma clara e objetiva. Isso para mostrar a vocês que, independentemente do que eu falei no início, existe muita coisa boa na doutrina espírita, mas a gente tem que muitas obras da literatura que se diz espírita à nossa disposição, mas temos que ter cuidado com o que nos chega, principalmente as obras mediúnicas, porque existem muitos médiuns hoje em dia descompromissados com a doutrina, muito mais interessados em promover-se e promover a obra que estão vendendo do que propriamente promover a doutrina espírita, promover um melhor entendimento da doutrina espírita. Então, nesta obra do Dival Boense, tem uma lição para nós entendermos o verdadeiro amor como é. A lição número 11 vai nos falar da verdadeira caridade, do verdadeiro amor. O título dela é O Visitante. Em uma cidade dos Estados Unidos, durante um dia de inverno, com muita neve e frio, Jane foi à sua caixa de correio em frente de casa verificar se tinha alguma correspondência, e lá encontrou somente uma carta. Ele a pegou e observou que não havia nem selo, nem qualquer outro carimbo do correio. Abriu o envelope e leu a carta. Querida Jane, deverei estar na sua vizinhança no sábado à tarde e gostaria de visitá-la. Com amor, Jesus. Já pensou nós recebemos uma carta dessas? Qual vai ser a nossa reação? Né? Receber uma carta de Jesus. Com as mãos trêmulas, ela colocou a carta em cima da mesa e pensou: por que Jesus me visitaria? Eu não sou ninguém especial, eu não tenho nada para oferecer. Com esse pensamento, Jane lembrou de sua cozinha com armários vazios. Oh, meu Deus, eu realmente não tenho nada para oferecer. Tenho que correr para o supermercado e comprar alguma coisa para o jantar. Ela procurou em sua bolsa e viu que tinha somente R$10,80. Bom, quando o livro foi escrito, R$10,80 ainda comprava alguma coisa, né? Nos dias de hoje, provavelmente não compraria mais nada. Mas R$10,80. Bem, pelo menos posso comprar um pouco de pão e alguns frios. Está vendo? Eu tinha razão. Vestiu seu sobretudo e correu para as compras. Alguns pães, 250 gramas de peito de peru, fatiado, e uma caixinha de leite. Jane ficou com apenas 12 centavos. Apesar de tudo, sentiu-se bem voltando para casa com aquela pequenina oferenda debaixo do braço. No caminho, uma voz: ei, senhora, pode nos ajudar? Jane estava tão absorvida em seus planos para o jantar que nem notou duas figuras juntas na alameda. Um homem e uma mulher, ambos vestidos com não mais que farrapos. Olha, senhora, eu estou desempregado, sabe? E minha mulher e eu estamos vivendo ao relento. O tempo está se tornando muito frio e estamos sentindo muita fome. Se a senhora pudesse nos ajudar, ficaríamos realmente muito felizes. Jane olhou para os dois. Eles estavam sujos e cheiravam mal. Francamente, ela não sabia que eles poderiam conseguir algum tipo de trabalho se realmente quisessem. Senhor, eu gostaria de ajudá-los, mas sou uma pobre mulher. Tudo que possuo é um pouco de frios fatiados e pão. Tenho uma visita muito importante para o jantar desta noite e estava planejando servir isto para ele. Sim, está certo, senhora, eu compreendo. De qualquer forma, muito obrigado. O homem colocou suas mãos no ombro da companheira e seguiram em frente. Olhando-os partir, Jane sentiu uma dor familiar em seu coração. Espere, senhor. O casal parou e virou-se para ela, que corria até eles. Olhe, por que você não fica com este alimento? Eu arranjo outra coisa para servir ao meu convidado. Ela deu ao homem sua sacola de supermercado. Obrigado, senhora. Muito obrigado.
Sim, muito obrigada, disse a esposa. Jane percebeu que ela estava tiritando de frio. Sabe, eu tenho outro sobretudo em casa, disse Jane. Aqui está este para você. Desabotoou o casaco e colocou-o sobre os ombros da mulher. Então, sorrindo, voltou-se e foi embora, alameda abaixo, sem seu casaco e sem os alimentos para servir a seu convidado. Jane estava congelando sem o seu casaco e muito preocupada. O senhor estava chegando para visitá-la e ela não tinha nada para lhe oferecer. Ela remexia em sua bolsa para achar a chave de casa, quando percebeu que tinha outro envelope em sua caixa do correio. Que estranho! O carteiro não costuma vir 2 vezes no mesmo dia. Ela pegou o envelope e abriu. Querida Jane, foi bom vê-la novamente. Obrigado pela adorável comida. E obrigado também pelo maravilhoso casaco. Com amor, sempre Jesus. O ar estava frio, mas mesmo sem casaco, Jane não notou. Então vejam, meus irmãos, que história bonita, né? Será que nós teríamos a fé? Porque há uma interligação entre o amor, a caridade e a fé. O que possibilitou a Jane fazer a caridade para este casal que a procurou foi justamente a sua fé. A fé que ela teve. Desde o primeiro momento que ela recebeu a primeira carta assinada por Jesus, ela teve uma fé tão intensa, ela tinha tanta certeza de que realmente seria visitada por Jesus, que ela foi ao mercado comprar os gêneros para receber o hóspede divino. Mas no meio do caminho ela é tocada pelo impulso do amor, pela caridade. O combustível do amor, a caridade, estava ali alicerçada na fé. Então é necessário que nós tenhamos fé para que nós possamos praticar a caridade. É nesse sentido que a mensagem desse Espírito Protetor de Cracóvia se coloca para todos nós. Nós precisamos ter fé para alicerçar a caridade, para podermos manifestar o verdadeiro amor que cada um de nós tem dentro de si. É nesse sentido que a mensagem chega para nós. Qual é o tipo de fé que nós temos na nossa caminhada? Existem vários tipos de fé. Eu estive relacionando aqui alguns desses tipos de fé. Nós podemos ter, por exemplo, essa palavra fé em diversas acepções. As 2 primeiras acepções que a gente registra é a fé no sentido de confiança em si, no sentido de autoconfiança, né? A pessoa, portanto, que tem uma autoestima, ela tem uma autoconfiança muito elevada, ela é capaz de se julgar capaz, ela é capaz de se julgar em condições de realizar qualquer tarefa que lhe seja proposta, né? Eu conheço muitos jovens assim, que são capazes de querer realizar qualquer tarefa que lhe seja proposta. Eles se acham capazes de realizar qualquer tarefa. É a confiança em si. É um tipo de fé. Temos a fé também no sentido de certeza. Como diz Paulo numa das suas epístolas, a Epístola aos Hebreus, ele diz assim: a fé é a garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. Acredito que o caso dessa nossa amiga Jane, que foi relatada aqui na lição, seja esse tipo de fé. Ela tem a certeza. O Divaldo Buense relata aqui uma outra historinha no livro sobre a certeza. Eu não vou ler porque vamos tomar muito tempo e o relógio anda mais rápido do que o nosso raciocínio. Mas a história é a seguinte, né? Uma comunidade no interior vê a sua região assolada por uma seca e ficam todos muito preocupados. Reúnem-se todos na igreja para orar. Passam dias e dias orando na igreja. Ao final de alguns dias, ouvem os trovões, ouvem a chuva caindo e todos saem para a chuva, para se deixarem molhar. Aí de dentro da igreja sai uma garotinha com um guarda-chuvas. E a moral da história era justamente essa. Todo mundo tinha fé que ia chover.
Mas a única pessoa que tinha certeza que ia chover era a garotinha que tinha levado o guarda-chuva, né? Porque quando todo mundo se molhava, ela estava lá com o guarda-chuva se protegendo da chuva. Então a fé verdadeira é essa que nos assegura a certeza. Então nós precisamos ter a certeza de que tudo que nos transmite o Evangelho é verdadeiro, de que nós estamos com esse comportamento de praticar a caridade, de fazermos, portanto, com que o nosso amor se manifeste indistintamente para todos, através da benevolência, através do perdão, através da indulgência, que isso vai nos trazer frutos, a certeza de que vamos desencarnar um dia. Acho que essa certeza nós temos, embora a gente muitas vezes ache que está distante, né? A gente que hoje está aí com seus 20, 30 anos de idade, acha que estamos muito longe do retorno ao mundo espiritual. Não estou agorando ninguém não, né? Mas a gente tem essa sensação, porque eu já passei por essa idade, né? Aí quando a gente vai se aproximando dos 50, dos 60, né, e vai chegando cada vez mais perto, a gente começa a perceber, mas a gente não percebe que a gente está chegando perto também, né? A gente continua com aquele mesmo entusiasmo, aquele mesmo, não direi vigor, porque o corpo já não acompanha com a mesma velocidade o cérebro, os nossos impulsos. Mas há uma certeza, um dia nós vamos retornar ao mundo espiritual. Que essa certeza possa existir em nós. Estamos construindo o nosso guarda-chuva. Vamos retornar ao mundo espiritual, mas vamos retornar felizes, porque nós conseguimos, nesta encarnação, superar as nossas dificuldades. Conseguimos, nesta encarnação, vencer algumas das nossas imperfeições. Porque sejamos justos, amigos, ainda somos muito imperfeitos, todos nós, senão nós não estaríamos aqui, né? Senão nós estaríamos aí em outras esferas mais elevadas, estaríamos em outros mundos mais elevados. Se nós estamos aqui na Terra, a menos que tenhamos algum missionário aqui entre nós, se nós estamos aqui encarnados nesse planeta de expiações e provas, um planeta marcado pelo sofrimento, um planeta marcado pela predominância do mal sobre o bem, isso está lá no próprio Evangelho, no capítulo 3 do Evangelho, quando Kardec aborda lá as diversas categorias de mundos, e nós vemos que o nosso mundo é apenas o segundo na escala evolutiva dos mundos, e lá está dito que uma característica do mundo de expiações e provas é ele ter a predominância do mal sobre o bem, e que nós estamos aí em processo de transformação para o mundo de regeneração, mas um processo que não tem data para se concluir, é um processo longo, que envolve muitas idas e vindas de espíritos ao mundo espiritual, e aqui a encarnação. Nós ainda temos muito tempo nesse processo de idas e vindas. Então, meus irmãos, convenhamos, nós ainda somos espíritos muito imperfeitos, muito endividados, muito necessitados, portanto, de ouvirmos e de lermos sempre essas lições e procurarmos vencer as nossas imperfeições o quanto pudermos nessa encarnação. É isso que estamos fazendo aqui. Então, os tipos de fé se alicerçam nessa certeza, e além dessa fé que tem a certeza, nós podemos lembrar que temos também dois tipos de fé: a fé cega, que é aquela que se impõe pelo fanatismo. O Divaldo Bueno também cita uma outra historinha, a lição 25, que eu também vou resumir aqui rapidamente. Tratava-se de uma enchente, né, uma grande calamidade pública, e as pessoas começam a se abrigar no alto das suas casas, no telhado das suas casas. E aí começa um socorro pela Defesa Civil, por botes. E uma dessas pessoas está no alto da sua casa, e por diversas vezes ele tem a oportunidade de ser salvo. Passa o primeiro bote e diz: vamos embora, fulano, desce, entra aqui no bote, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. E ele está lá no alto da casa, e a água está subindo, né? Passa o segundo bote, diz: vamos embora, fulano, a água está subindo, você está aí no alto da casa. Não, Deus vai me salvar, eu sou crente, Deus vai me salvar, né? Eu creio em Deus, Deus vai me salvar.
A água já está chegando nos pés do sujeito no alto do telhado, vem um helicóptero e diz: olha, segura a corda aí, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. E aí ele acaba morrendo afogado. Essa é a fé cega, né? É a fé do fanatismo de que ele vem nos falar. A verdadeira fé é a fé raciocinada, é a fé que se alicerça na razão, se alicerça no raciocínio. É essa fé de que nos fala Kardec. Kardec diz assim no Evangelho mesmo: para se ter fé, necessita-se de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é preciso principalmente compreender, né? Então, é isso, nós precisamos ter a fé raciocinada. Por que nós acreditamos, né? Por que nós temos essa fé raciocinada? Por que nós acreditamos em mundo espiritual? Acreditamos na presença dos nossos amigos espirituais junto de nós aqui nesta noite. Acreditamos que esta sala aqui esteja tomada por amigos espirituais que estão participando conosco desta palestra, que estão dividindo conosco as ideias que estão sendo propostas aqui nessa noite. Por que a gente tem essa certeza? Porque, como diz Eurípides Barçanufo, numa de suas mensagens, invisibilidade não significa ausência. Eles estão presentes, mesmo que nós não possamos vê-los, mas nós registramos a presença deles. Registramos a presença deles nas vibrações que sentimos ao nosso redor, seja no momento do passe, seja no momento em que eles se aproximam de nós e nos transmitem uma sensação de bem-estar. Então é baseado nessa fé raciocinada, nessa certeza inquestionável que temos na existência do mundo espiritual, que a doutrina vem nos propor que nós sejamos caridosos, que nós aproveitemos esse momento para construirmos a nossa felicidade futura. Nos prendendo agora na mensagem da noite de hoje, diz o Espírito protetor: essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Quando a gente abre mão da nossa comodidade, do nosso egoísmo, para praticar o bem, nós estamos, portanto, alicerçados nesta fé que devemos ter ao longo da nossa existência. Só ela dá que possamos carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Essa palavra desse Espírito se manifestou em Cracóvia em 1861. Somente com a nossa fé, a nossa certeza, somente com a nossa fé raciocinada, nós podemos superar as dificuldades que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, temos que enfrentar nessa existência. Todos nós. Não existe um de nós aqui presente nesta sala que já não tenhamos enfrentado um dissabor, que já não tenhamos enfrentado momentos que não desejaríamos que retornassem às nossas vidas. A perda de um ente familiar, a decepção na confiança de um amigo, a infidelidade no pensamento de uma pessoa querida, no comportamento de uma pessoa querida. Não há nenhum de nós que não tenha passado por algum tipo de problema. Somente esta fé alicerçada na razão nos dá condições de superarmos essas dificuldades e caminharmos em frente e termos forças para continuarmos praticando a caridade, e somente a caridade nos leva à felicidade. E esse mesmo Espírito diz mais à frente: a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. A gente não tem que ficar preocupado em crescermos materialmente. É claro que a gente vive na matéria e a gente tem a preocupação de ter uma vida material melhor, mas a gente não deve consagrar todo o nosso tempo à vida material. A proposta é essa. Ninguém está impedido, de repente, de ter um bom emprego, de fazer um bom concurso, conquistar uma boa posição, de conquistar uma boa posição na sociedade, mas não devemos fazer disso a nossa meta de vida. É isso que o Espírito vem dizer para nós.
Nós devemos perceber que a conquista maior da nossa vida é a conquista do aperfeiçoamento moral. E essa conquista do aperfeiçoamento moral a gente só consegue através da prática da caridade. E ele continua: tereis contudo razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. Então a verdadeira felicidade nós não vamos encontrá-la nos bens materiais, nós vamos encontrá-la na realização das nossas aspirações espirituais. Então é isso, meus irmãos. Ele nos propõe finalmente que devemos sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Essa é a mensagem desse Espírito de Cracóvia, que vem nos falar sobre caridade, vem nos falar sobre felicidade e vem nos falar, portanto, sobre esses aspectos todos que nós estamos conversando. Caridade, fé, como forma de alcançarmos a verdadeira felicidade através da prática do amor. Certamente nós estamos sendo auxiliados nessa encarnação, porque já conhecemos a doutrina espírita. Nossos irmãos que ainda não conhecem a doutrina, ou que não têm a convicção que nós temos da vida espiritual, enfrentam muito mais dificuldades, sem dúvida. Nós enfrentamos as dificuldades, mas nós enfrentamos a dificuldade com abnegação, mas aquela abnegação ativa, não aquela abnegação passiva, aquela abnegação que se entrega. Nós sabemos que temos que superar as dificuldades e vamos superá-las, mas buscando sempre o melhor, buscando sempre crescer espiritualmente. Nós fizemos aqui uma coletânea aqui de trovinhas e de uma poesia. Nós temos tempo então para ler a poesia. Nós trouxemos uma poesia chamada Quem é? É de Cid Franco, né? Essa poesia está no livro Astronautas do Além, é psicografada por Chico Xavier. Diz assim: o outro sabe quem és? Por trás de quanto se vê, e quem nos acorda a fé, sem que saiba com que. É aquele que vai contigo no mesmo carro assentado, é quem segue ao desabrigo e nunca viste ao teu lado. É o portador de uma prova que te surge de improviso, é o irmão que te renova no reconforto preciso. É o companheiro que indaga, é aquele que te responde. É o pedinte aberto em chaga que vive não sabe onde. É o grande homem da praça que espalha força e renome. É o peregrino que passa cansado de febre e fome. É aquele que te injuria, a verbo de fel e brasa, é quem te perturba ou guia por dentro da própria casa. É a mulher, é o pequenino, é o jovem de sonho em flor, é o doente desatino, o amigo e o perseguidor. É quem cria amor e paz, quem te bate ou te maldiz. É a pessoa que te faz feliz ou menos feliz. O outro é o próximo, alguém que nos revela em ação quanto já temos de bem nas trilhas da evolução. Então nosso irmão Cid Franco vem nos mostrar na sua poesia quem é o nosso próximo, a quem devemos dirigir o nosso amor. Porque diz a lição, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? É aquele que está junto de nós na nossa caminhada. Que o Senhor Jesus nos ajude, portanto, a amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo através da prática da caridade, nos seus múltiplos aspectos aqui vistos: benevolência, indulgência, perdão das ofensas, trabalho, solidariedade, tolerância. Amar o próximo através da caridade, alicerçados na fé, nesta fé raciocinada que nos impulsiona para a frente, para a verdadeira felicidade, que nos impulsiona para uma vida espiritual melhor, certamente melhor, porque nós acreditamos que nesta encarnação estamos construindo um futuro melhor. Muita paz para todos, muito obrigado pela paciência.